Bom, boa noite, buenas noches, bem-vindos, no caso, bem-vindas, né? Duas brasileiras e dois, bueno, um uruguaio e um argentino, bem-vindos. Estamos aqui para o segundo dia, o segundo módulo, em que a gente vai falar de uma maneira mais, digamos, descontraída, acredito, sobre as redes sociais e a questão do ego, que implica, o que pode implicar na corrida isso, né? O que pode implicar na nossa performance como corredor, nossa postura como corredor, nossos objetivos, né? Será que tem alguma influência ou não tem? A primeira pergunta que eu vou fazer antes de começar é bem simples. No caso, a Rosângela eu já sei, eu conheço a trajetória da Rosângela com a corrida, foi junto com o professor Elcio ali, já foi na época das redes sociais. Arielle, você começou a correr antes das redes sociais ou quando você começou a correr já existiam as redes sociais? Já existia rede social quando eu comecei a correr, mas eu não comecei a correr por causa das redes. Sim. Marcelo y Alejandro, cuando ustedes empezaron a correr, ¿ya existían las redes sociales o ustedes empezaron a correr antes de las redes sociales? No, yo empecé y ya existían las redes sociales. En 2014 yo empecé a correr y yo subía entrenamiento, carrera y todo, pero después de ir a los 1000 de Brasil, decidí no publicar más carreras, no publico más nada. ¿Y vos, Marcelo? Yo cuando comencé también ya existían las redes sociales también, y bueno, como todo cuando uno arranca, como que arranca muy en un estado de ebullición y viste que publica y publica y publica, y después los años me han dado un poco más de experiencia y hoy en día es muy poco lo que subo, prácticamente es muy poco lo que subo. Soy más conservador con respecto a todo. Vocês veem que eu sou o único velho aqui. O único viejo sou eu. Eu comecei a correr antes das redes sociais, então é um mundo que novo, digamos. Eu comecei a correr, não usava nem chip. O chipeo que se usa, eu quando eu comecei não havia chipeo. Era todo manual. Sí. O entonces te daban un cartelito, vos llegabas con tu número y, ¿no? Por ahí tenía el orden, primero, segundo, terceiro, não? Então, vamos começar aqui primeiro, então, falando de algumas coisas que veriam mais da área da filosofia, do conhecimento, e depois entrando na corrida. A primeira coisa, assim, muito importante, né, da filosofia é o que a gente chama de fazer uma descrição do objeto, não? Descrever o objeto. Então, uma rede social, né? A gente, para entender aquele fenômeno, para entender o que é uma rede social, a gente, então, observa o objeto, observa a rede social e começa a descrever como ela funciona, que tipo de postagem, que tipo de texto, que tipo de imagem. Existe diferença entre uma rede social e outra, né? A gente sabe que sim, né? A gente sabe que o Facebook, o Instagram, o Twitter, eles possuem dinâmicas diferentes, entre outras que possam existir. Outro aspecto da descrição é também, às vezes, observar algum fator histórico, alguma mudança de comportamento. Boa noite, Elizabeth. Alguma mudança de comportamento ao longo do tempo, né? Então, será que em 2010 o comportamento era igual ao que é hoje na rede social? Né? Isso é muito importante porque, como falamos na primeira vez, o que a filosofia ajuda ali é ter essa reflexão, esse passo para trás, para fazer um conhecimento. Porque a gente entra, e eu achei interessante o que o Marcelo e o Alejandro disseram,
que foi, eu comecei, já existia rede social, eu comecei a colocar meus treinos, eu estava muito empolgado, e depois eu comecei a não colocar mais. Não sabemos os motivos, Alejandro tem um motivo, Marcelo provavelmente outro, mas os dois fizeram igual. Começaram de uma maneira e mudaram. Por que será que teve essa mudança, né? Então, a gente é levado, às vezes, de uma maneira irracional a agir, né? Como se aquilo fosse natural. É natural eu agir daquela maneira. É assim que funciona a cultura, né? A gente é sempre levado a uma série de ações e a gente começa a refletir sobre as nossas próprias ações, as ações dos outros, de preferência sem julgar, né, quando é possível. Outro aspecto muito comum, e aí também da filosofia, é o que é a questão do ego, como eu coloquei no título do módulo, né? O ego aqui está entendido de uma maneira muito abrangente, mas que estaria relacionado ao quê? Querer aparecer mais, ter relação com a vaidade, ter relação com status, né? E muitas vezes a gente começa, e aí é o maior perigo, a fazer coisas para a rede social, e que é uma diferença crucial entre eu colocar alguma coisa que eu fiz, ou não colocar, postar, como se diz, né? Isso é uma coisa. A outra é eu fazer para que tenha uma postagem, né? Então, eu vou num show e eu vivo menos o show e vivo mais a transmissão lá do show ou a ideia de que eu preciso postar que eu estou naquele show, né? A mesma coisa acontece com uma corrida. Por isso que eu fiz a pergunta de quem era, quem tinha começado antes, porque reparem bem, eu também, isso acontece comigo também. Eu não estou acima de nada, né? Então eu já fui para a corrida e eu estava com o celular muito atrás, né? Em 2018 eu me lembro, eu com o celular e eu filmei e pensando já, vou postar isso aqui. E quando eu comecei a correr, que não existia rede social, obviamente que eu não tinha isso na cabeça, e você só podia viver o presente. Então, a rede social, novamente na relação com a filosofia, é como se você estivesse vivendo um presente e um futuro que é dependente daquela rede social, ou seja, aquilo que eu vou postar. E eu vou postar para alguém ver. Quem? Em nome de quê? Em troca de quê? Em benefício do quê? O que eu busco com aquilo? É uma recompensa da minha vaidade, ou seja, alguém vai dar like ou vai comentar e eu vou me sentir engrandecido? Ou é simplesmente uma ideia de compartilhar uma felicidade com um grupo? Mas o grupo é muito grande, né? São temas muito... São linhas, na verdade, muito tênues, né? E aí, quando reside o perigo maior, por isso que eu falei, os riscos das redes sociais é quando existe o perigo de que a gente passe a viver para ela, né? E a falta dela, né, causa falta dela rede social ou a falta de X likes passam a causar prejuízos para a nossa felicidade mesmo. Então, havia até uma brincadeira, vocês devem lembrar, quando as redes sociais ficaram fora do ar por algumas horas, alguns dias, eu acho que foi algumas horas. E aí a gente brincava, hoje ninguém vai treinar, porque não vai poder apostar, né? Então isso foi... As redes sociais elas mudaram o comportamento humano, né? Bastante, elas alteraram muito a maneira como a gente toma decisão, interage, né? Muita coisa passa pela rede social, de boa e de ruim, obviamente, né? Eu não acho que seja um caminho endemonizar, mas o caminho é sempre aprender a lidar com ela e aprender a usar.
né? Cada um dentro da sua maneira. E daí que é o aspecto da filosofia como educação, né? Então, eu vou aprender a me alimentar de uma forma melhor, vou aprender a usar uma rede social, vou aprender a ver um filme, a ver TV, serve para tudo na vida, né? E tem a ver, então, com essa capacidade de raciocinar sobre aquilo. A gente sabe, por exemplo, na época de política, como ficam as coisas, né? E muita gente, até aqui no Brasil, e eu acho que a Argentina vai ser igual agora, teve muito rompimento de famílias e tal, né? Em que, na verdade, não houve troca de ideias, né? Inclusive com as coisas de fake news e tal, né? Tem a questão do marketing também. Então, eu vou dar um exemplo que eu vejo muito na corrida, vocês devem ter visto já. Uma pessoa corre 10 quilômetros numa competição. O relógio, o Garmin, Coros, qualquer relógio, Smart, não sei o quê, ele não é 100% preciso. E daí ele marca 10,300. E a pessoa vai lá e diz, eu corri, mas tinha mais na prova, meu tempo foi melhor, né? Ou, às vezes, até por você não tangenciar bem a curva, você correu mais, né? Então, assim, já vi gente na pista falar, olha, na pista o relógio não marca bem, aí a pessoa vai e fala, não, eu fiz 96 quilômetros. Eu tinha uma amiga que fez uma prova, ela fez 96 quilômetros em 12 horas, mas o relógio marcou 106 e ela falou que ela fez 106, mas o oficial era 96. E eu não falei nada, vou falar nada para ela, mas você vê que é uma tentativa sempre de aumentar e de engrandecer, como se a realidade, aquilo que eu fiz, de fato, não bastasse para a minha satisfação. A gente falou sobre satisfação no último encontro. Então, e esse é um perigo do quê? É um perigo de estar sendo visto pelo outro. Porque o ser humano é aquele que vê, ele observa, mas ele é visto, ele é observado, né? Qual é a grande sacada, por exemplo, do Big Brother? Não estou falando aqui do programa é bom ou ruim, não estou entrando nesse mérito, mas entrar no mérito do que acontece no Big Brother, Gran Hermano, para los que hablan espanhol, o programa de televisão Gran Hermano. O que acontece? A gente vê, mas não é visto, que é a melhor coisa para ser dono, superior, julgador, né? Melhor coisa que a gente pode ter é a capacidade de ver sem ser visto, porque não tem um risco. Na rede social, eu quero ser visto, mas aí eu tenho o risco do julgamento do outro, da avaliação do outro, da análise do outro, e eu começo a me comportar pensando no outro. Eu faço uma pergunta para vocês. Eu vou fazer em português a pergunta e depois eu vou fazer em espanhol. Rosângela, Elizabeth e Arielle, depois eu pergunto para o Marcelo Alejandro. É possível, com o número de seguidores que nós temos, que uma postagem minha tenha o controle do que o outro vai pensar sobre o que eu postei? Controle. Eu controlo o que alguém pode pensar sobre mim? Rosângela, Arielle, Elizabeth? Não. Eu acredito que não. Então. Também no princípio que não. É impossível você controlar o que o outro vai pensar a seu respeito. É inviável. Mas será que a gente ignora isso na hora que a gente está compartilhando alguma coisa? Ou será que a gente quer que alguém pense determinada coisa? Como se eu quiser, eu crio uma expectativa que ela nunca vai ser, de fato, respondida. É uma pergunta, eu não sei a resposta, estou perguntando.
Por exemplo, eu posso falar, olha, eu fiz um treino maravilhoso. Eu vou lá e posto. E alguém vê aquele treino e pensa, que porcaria. Ou eu acho que muita gente vai me dar like e vai comentar, olha, como você correu bem, e ninguém comenta. Ou são 5 likes. E a minha emoção começa então a mudar em relação ao quê? A um comportamento da rede social. Aí isso depende. Desculpa. Fala, Rosângela. Eu acho que depende qual é o objeto, qual é o seu objetivo na hora que você posta. Você posta, né, para assim, levar conhecimento, levar um acontecimento, uma ocorrência, né? Mas você não tem expectativa alguma, você só quer dar o conhecimento, não é isso? É como se você fosse dar uma notícia, né? Você notifica, e o outro tem a liberdade de expressão, né? Você não pode controlar, agora depende muito da tua intenção, qual é o teu objetivo com a postagem. Vocês costumam... Eu sei, Elizabeth, eu sei bem, a Rosângela, sei um pouco. Arielle, você costuma ser bem ativa na sua postagem ou pouco ativa? Já fui mais, ultimamente estou bem menos, mas eu nunca fui de postar algo tão pessoal. Às vezes eu solto, tipo, posto uma piadinha, umas coisas assim. Não sou de ficar postando muita coisa. Pessoal. De treino mesmo. Às vezes quando faz, sei lá, de treino faz um longão, tirou foto com a galera, daí coloca, compartilha, mas ficar postando coisa muito pessoal, não sou de ficar postando, não. Também tem essa diferença, né? Você falou bem aí, entre as coisas, por exemplo, de um treino, ou como a Rosângela colocou, de alguma ideia, ou coisas pessoais, né? Tem gente que a vida passa a ser um próprio Big Brother. A pessoa é o seu próprio Big Brother, né? Ela está todo o tempo se colocando. E eu acho que o pessoal acho que criou uma ilusão também de querer tentar ganhar alguma coisa, sei lá, até financeiramente, tipo, ganhar muito seguidor. Eles acham que também tem uma facilidade nisso. Sei lá, se você pesquisar, é mais complicado, mas tem bastante gente que às vezes tenta, tipo, começar a ganhar seguidor para ver se vai ter um retorno financeiro disso também. Vi bastante gente acontecer isso. Sim, verdade. Inclusive, no mundo da corrida, por exemplo, mudou muito entre o atleta que tinha desempenho, dizer, o atleta que corria muito bem, e ele tinha um patrocínio, uma ajuda. E hoje em dia as marcas estão dando preferências aos chamados influencers. Então, então mudou muito. Então, é mais importante para você conseguir o apoio de uma, por exemplo, não vou dizer, vou dizer o nome, sim, porque a gente está aqui. A Dobro, por exemplo, é uma marca de gel, né? E a Dobro, ela apoia muito mais gente que é influencer do que atletas de resultado. E não é a única, não. Acontece bastante. Assim, ela não dá dinheiro, né? Ela dá desconto, ela dá essas coisas. Mas acontecem com tênis, marcas de tênis, lojas de tênis que apoiam gente que tem muitos seguidores, mas não apoiam atletas que têm um bom tempo em competição. Realmente acontece, como a Arielle colocou, muito isso, de muita gente... e a pessoa não vive disso, porque é um retorno muito pequeno, com algumas exceções. Aí, claro, quando a pessoa tem milhões e milhões, né? Eu vou perguntar para os espanhóis, como eles que falam espanhol, né? Alejandro, Marcelo, ¿cómo es la relación de ustedes? Bueno, ya hablaron que no publican mucho, no suben mucho los entrenos hoy día. ¿Y por qué?
que cambió para ustedes antes y ahora? Bueno, en lo personal, como te digo, lo primero, viste, iba como que publicaba entrenos, publicaba un poco el reloj, pero yo creo que un poco de la misma emoción cuando había comenzado a correr, que era como que mostraba algo nuevo que hacía, porque yo jugué mucho tiempo al fútbol, bueno, después hice un poco de ciclismo en el tiempo también, y cuando me volqué a este deporte, creo que fue un poco eso, como que iba publicando. Después fui aprendiendo, fui madurando, fui aprendiendo de gente con mucha experiencia, y yo veía que ellos no publicaban mucha cosa. Siempre existe esa picardía que te miran una cosa y otra. Entonces fui aprendiendo y hoy en día prácticamente no publico de entrenamiento nada, nada de nada publico. Nada, cero. No, nada. Lo que es entrenamiento, cero. No vas a ver un reloj, un tiempo, nada. No puedo estudiar a Marcelo, Alejandro. ¿Cómo va a ser? No, está complicado. No, hoy en día no. Hoy en día me he volcado, he compartido fotos, por ejemplo, de alguna carrera, como he ido a Mar del Plata o a Formosa, pero más que nada las redes sociales hoy en día es más para la familia, más que nada para los niños, que es un poco lo que comparto más, pero no mucha cosa más. Con el deporte, bueno, con Carla lo hemos hablado bastante. Como te comenté el otro día, yo con mi psicóloga he hablado bastante también lo de las redes sociales, la influencia. Entonces he ido desistiendo un poco de todo ese tipo de cosas en base a esto que he ido aprendiendo con el tiempo. He ido madurando. ¿Y vos, Alejandro? Bueno, yo en mi caso, tal como él, ¿no? Cuando uno empieza a mostrar el reloj, los tiempos, yo lo hacía como para incentivar a otros, ¿no? Que si yo podía, pues lo podía hacer cualquiera, ¿no? Pero bueno, después de 2019 tuve la mala experiencia de que tuve muy malos comentarios cuando abandonamos en Brasil, nos dieron con un caño en Facebook, y me molestó. O sea, yo no soy de preocuparme por lo que dicen los demás, pero hubo gente que hizo comentarios que yo había hablado con ellos, que les dije que yo iba a Brasil a disfrutar la experiencia, que yo sabía que no la iba a terminar esa carrera, pero era salir a conocer otro país, otra ciudad, ¿no? A hacer algo nuevo. Y esa gente, sabiendo que había hablado conmigo, hizo malos comentarios. Entonces dije, no pongo más nada. El que quiera correr, solo está, viste, cuando vos publicás que fui a Rosario o eso, pero yo de mi parte no pongo más nada. Sí agradezco a mi señora como a mi asistente, es la única publicación que hago, que le agradezco a ella. Pero después de entrenamiento, carreras, cómo me va o cómo vengo mejorando, me lo guardo para mí como Marcelo. No. Si alguno o privado me pide algún consejo o cómo hago, le digo, pero no por redes sociales, ¿no? Y lo único que uso es Facebook, porque en Instagram y eso no subo nada, eso lo tengo como para mirar noticias o lo que pasa en el mundo, porque tampoco lo entiendo mucho, ¿viste? Pero es por ese motivo que no publico más nada. Marcelo usou uma palavra que é muito importante, além de falar da psicóloga, ele falou da emoção. Eu vou perguntar aqui, eu vou por ordem alfabética, vou fazer uma pergunta sobre emoção. Começo pela Arielle. Arielle, quando você está numa rede social, vendo, não estou nem falando das suas postagens, quais são as emoções que você costuma ter? Assim? Você consegue identificar que tipo de emoção você sente? Emoção pode ser boa, ruim, tanto faz. Pode ser muito grande, pequena, qualquer emoção, qualquer tipo de relação emocional. Assim, você está lá, pode ser indiferença, felicidade, alegria. Assim, você identifica, assim, quando você está vendo, quais são as emoções que mais aparecem, mais você sente? Desculpa. Nossa. Não sei falar assim, eu acho que... Não sei falar. Então, já é um bom exercício. Interessante isso, ó. Já fica um bom exercício. Ó, quando
vou deixar até como já está, tarefa. Quando você for ver assim a rede social, tenta reparar, você vê, isso é a questão que a gente falou do autoconhecimento, né? Que a gente falou no primeiro encontro, que é, eu percebo o que eu estou sentindo, que alguma coisa a gente sente, assim, né? Sentir, a gente vai sentir alguma coisa, pode ser até assim, sentir um desejo de estar naquele lugar onde eu vi aquela foto, ou sentir repulso, enfim, alguma emoção vem. A gente tentar entender quais são as emoções que a gente está sentindo, né? Já É vou que é deixar muito como louco, tarefa. porque é que assim, né, ó, normalmente eu vou sentir assim, sei lá, vai despertar em mim um bom humor, porque eu acho que o algoritmo que eu tô seguindo, porque também tá ligado nisso. Verdade, os Tem muita algoritmos te coisa encaminham. assim, né? E como a gente compartilha, às vezes eu pego, mando pro meu marido, mando pros meus amigos, fica um algoritmo sempre o mesmo também. A gente não percebe, mas ele é treinado para ficar mandando os mesmos algoritmos pra gente. Sim, Então, também isso. normalmente é essa, tipo assim, sei lá, eu me sinto. Memes. Memes, ou vídeo engraçado, ou alguma notícia, tipo, você pegou dependendo da notícia que você pega, ou alguém que você segue, assim, eu gosto bastante de quadrinhos, de humor, assim, para mim vem bastante isso. Interessante. E acaba sendo uma emoção de leveza, vamos dizer, né? Uma emoção de... Quando sei lá, eu pego Instagram, assim, a rede social ultimamente que eu tenho mais usado é o Instagram. Quando eu abro, sei lá, para aliviar um pouco do serviço, clico no Instagram, aparece um vídeo engraçado, você vê lá uns 3, 4 vídeos, fecha, volta a trabalhar. Normalmente está sendo assim. Sim. Interessante essa... Você vê que fica uma sensação de mais de leveza, no caso, né? Alejandro, Alejandro, vos, cuando ves las redes sociales, ¿cuáles emociones que sentís? Bueno, depende de las noticias, ¿no? En alguna me emociona cuando tengo muchas páginas de carrera, ¿no? De corredores que sigo, que logran cumplir el objetivo, ¿no? Que se propusieron, o carreras de personas de edad mayor que logran alcanzar un récord o algo, y vos decís, ojalá yo pueda llegar a esa edad y lograr, no el récord, sino seguir corriendo, ¿no? Y después, bueno, noticias que te indignan, por ejemplo, acá las noticias de mucha inseguridad, que te matan por un celular o por un auto. Entonces, bueno, indignación en ese aspecto. Y otras cuestiones después que vos ves por ejemplo, corredores acá argentinos que usan las redes sociales para hablar mal de otros corredores sin nombrarlos. Y bueno, después se arma todo un circo, que eso tendría que ser por privado, ¿me entendés? Entonces también veo mucha hipocresía en esa gente. Entonces, a algunos se lo he dicho personalmente, ¿no? Que no sirve eso, o sea, no está para discutir la red social. Sí por privado, si querés, pero no hacerlo público, una discusión porque todos pensamos distinto y podés estar una eternidad discutiendo y nunca te vas a poner de acuerdo, ¿viste? Entonces son muchas emociones, depende de las noticias que uno va viendo, ¿no? Y encontrando. Elizabeth, quais são as suas emoções vendo a rede social, não postando? Tá. Como foi falado dos algoritmos, o meu aparece muito sobre corrida. Então, a sensação, admiração, estímulo, felicidade. Nas outras redes, e assim, seguindo, né, de amigos, Facebook, mesmo do Instagram, felicidade também parece assim, compartilhando momentos de outras pessoas, coisas felizes, e assim, é prazeroso ver algumas postagens de amigos em situações, em viagens,
são coisas que me alegram. Ao mesmo tempo, outras postagens me identifico como jamais faria aquilo. Então, eu olho como algo desnecessário e que eu não faria. Isso seguindo algumas pessoas, tá? Eu acho que essas são as principais sensações. Eu não havia falado sobre a questão da postagem, pensei que não era aquela hora a minha de responder, mas só queria falar em relação à postagem, que eu acho que sempre quando a gente posta numa rede social, se é numa rede social, a gente está esperando algum tipo de resposta. O like ou o não like, ele tem um peso dependendo da intenção do porquê postou. Mas eu acho que sempre a gente, numa postagem, a reação do outro vai trazer alguma consequência, algum sentimento em relação. A gente espera coisas positivas, não faço postagens, por exemplo, em relação a aspectos política e todas as outras, porque eu acho que o embate da ideia diferente não é algo que eu gostaria de discutir em rede social. Então, as minhas postagens geralmente vão aparecer em relação à corrida, alguns treinos, não que eu precise da validação dos outros, mas o like de algumas pessoas, de alguns amigos que estão, sei lá, compartilhando, vivendo comigo aquele momento de que eu sinto realmente, deram um like aqui, deram um coração, aquilo é uma validação como se eu estivesse escrevendo, poxa, que bom, você está conseguindo, parabéns. Eu acho interessante essa resposta de algumas pessoas, não de um grande, assim, do influencer, porque isso eu não sou. Mas eu acho que a gente, quando posta, a gente está procurando, sim, uma validação. Marcelo, ¿cuáles son las emociones que sentís cuando ves las redes sociales, cuando estás mirando las redes sociales? Y si podés contarnos por qué qué habló tu psicóloga de las redes sociales, que puede ayudar a todos que están acá también. Y mira, voy por parte, un poco hoy en día no me entusiasma mucho las redes sociales realmente. Por ejemplo, hoy he hecho mucha limpieza en mis redes sociales, lo que es Facebook e Instagram. He hecho mucha limpieza, hoy en día tengo muchos amigos más bien corredores y gente de este rubro realmente, porque hay como mucha gente que con total liviandad critica y juzga como si nada. Entonces, yo lo mío es muy blanco o negro, a mí no me gusta el que se vuelca para un lado y se vuelca para el otro. Entonces, a mí no me gusta juzgar a la gente y no me gusta que me juzguen tampoco. Tampoco me gusta aquel que juzga con total liviandad, como te digo, y critica sin saber a veces los casos. Entonces he hecho mucha limpieza de las redes sociales. Creo que a la larga lo contaminan a uno, porque uno se hace mal la sangre por ese tipo de cosas que a veces son injustas y realmente molestan, y a mí me molestan de mucha manera. Un poco más o menos lo que decía Alejandro, ¿viste? Esas cosas que suceden en redes sociales, que se pelean, sea corredores o entrenadores, son cosas para hablar mano a mano, persona a persona, y más cuando son gente grande. Porque es como que yo tenga un roce contigo y entremos en las redes sociales y le damos de vivir a todos los demás, porque viene cualquiera y comenta y comenta y comenta, y a veces realmente no sabe las internas cómo son. Entonces, el primer error lo tenemos nosotros, que no lo arreglamos por fuera y lo hablamos mano a mano como personas grandes. Entonces, nosotros le damos de vivir a las redes sociales. Eso es uno de los primeros casos. Ahora estoy intentando dejar las redes sociales porque, por ejemplo, igual a la noche yo me acostaba y me colgaba una hora mirando pavadas, realmente, y mi horario laboral es corto, yo me levanto a las 3 de la mañana a trabajar, entonces estaba perdiendo horas de descanso que yo las necesitaba el otro día para salir a entrenar. Entonces ya ahí fue uno de los puntos que tuvimos de acortamiento, de dejar un poco las redes para descansar esa hora que estaba al pedo mirándome las redes sociales. Otra cosa era como ese ego que yo tenía en cierto momento, era un ego que realmente era sin darme cuenta,
sin darme cuenta, sin intenciones. Yo me sentía por encima de la tarima cuando yo realmente estaba por debajo. Entonces tuve que tropezar varias veces para darme cuenta realmente de las cosas. Por eso yo he ido desistiendo de las redes sociales, desistiendo. Y prácticamente es muy poco, como yo te digo. Hoy vas a ver, bueno, alguna carrera, bueno, más o menos lo que dijo Alejandro. Yo agradezco a mi equipo que siempre tengo de apoyo, sea desde nutricionista, asistente, bueno, todo lo que conlleva una carrera de larga distancia. Y bueno, a mi señora que es la asistente últimamente en toda la carrera, y bueno, y la familia, que es el pilar fundamental para este tipo de deporte. Entonces, hoy en día no estoy mucho con las redes sociales, no estoy muy de acuerdo tampoco. Acá en Uruguay también tenemos muchos casos como Alejandro de homicidio y cosas, tampoco me suman mucho esas cosas, ver injusticia, ver cosas, no me suman mucho. Entonces estoy desistiendo de todo ese tipo de cosas y bueno, intento de disfrutar más de mis hijos hoy en día, del trabajo, del entreno, y me quedo más con la familia. Antes de perguntar para a Rosângela, pessoal que fala português, Arielle, Rosângela, Elizabeth, vocês entenderam bem a parte do Marcelo? Ficou alguma coisa que ele falou, algumas coisas bem importantes ali? Deu para entender legal? Tudo não, pelo menos no meu caso, não. Algumas partes, mas ficaram soltas. Não sei se ele fala rápido ou é a falta de entendimento. Uma coisa importante, que ele levantou esse aspecto de que ele não gosta do julgamento e julgar e ser julgado, né? E uma coisa importante quando ele falou do ego, que ele foi trabalhando isso no ego com a psicóloga e ele estava, além disso, ele estava perdendo tempo de descanso, de sono, vendo rede social. Então, no lugar dele descansar, ele fica ali de noite vendo rede social. Acho que todos nós já passamos por isso. E uma coisa que a gente sabe que ficar vendo rede social de noite e desligar e dormir, o cérebro demora mais para ele desligar e a gente descansar. E o descanso é primordial. E depois a gente vai falar durante o dia, nossa, me sinto cansado, não dá tempo de fazer as coisas, trabalho muito e tal. E a gente, às vezes, perde tempo de descanso vendo coisa de rede social. Lembrando, eu não digo que... Assim, eu não posso falar nunca contra a rede social, porque a gente está aqui por causa da rede social. Se não fosse a rede social, vocês não saberiam do curso, né? E eu nem poderia propor nada e nem poderia estar... Inclusive, algumas pessoas aqui eu conheci por rede social, praticamente, né? Eu digo das que estão inscritas no curso, não necessariamente quem está aqui presente. Mas a gente voltou a falar, é o modo de usar. E aí, eu acho que cada relato é interessante que mostra, a gente falou isso do autoconhecimento, cada um tem uma reação de acordo consigo próprio e não necessariamente com o que é a rede social. Como se assim, a rede social vai ser diferente para cada um, não apenas pelo que aparece, como a Arielle e a Elizabeth colocaram do algoritmo, mas também por como nós somos. Nós reagimos com aquilo que a gente já tem internamente. Então, a Elizabeth fala uma coisa assim, é estímulo, felicidade, prazeroso ver amigos em viagens. E outras pessoas com outros temperamentos vão falar, eu vejo amigos em viagem, eu fico com inveja, eu quero estar lá, né? Então, a rede social ela desperta muito coisas que são nossas, não dela a rede social. Então, bom, eu vou fazer aqui. Rosângela, quais são as emoções quando você olha a sua rede social? O que você sente? Olha, Fernando, na realidade, desde que surgiu a rede social, o Facebook, né, uma das primeiras, e agora o Instagram e tal, eu sempre tive muito pouca intimidade com a informática. Eu sempre achei uma relação muito distante. Então, quando eu entro, eu não posto absolutamente nada. Quando eu entro, porque tem alguma notificação que eu acho que vai me ser útil, que vai acrescentar alguma coisa, eu estou sempre numa posição de observadora, porque eu questiono muito o que é realidade e o que é ficção, que está sendo postado.
Então, eu tenho muito pouca intimidade com as redes sociais, praticamente não entro, não gosto de colocar absolutamente nada, porque eu não confio no sistema, eu não confio no que gira, né? Na realidade, no que está girando. Então, eu só entro quando há uma notificação, porque eu sou muito observadora, eu sou muito meticulosa. Então, eu estou sempre observando e indagando, né? Foi assim que eu consegui saber do teu curso, vi? Mas eu, na realidade, se alguém está... Meu Instagram é praticamente imóvel, né? Porque não tem absolutamente nada. Entrei por questões familiares, porque, como nós moramos um pouco distante da família, tudo é postado no Instagram, eu entro quando eles me avisam que tem algo. Fora isso, então, o meu distanciamento com rede social é muito grande. Eu tenho muito mais distância do que proximidade. Interessante aí a Rosângela, aquilo do lado do Big Brother, né? A Rosângela, o sonho dela era ser a câmera lá do Big Brother. Ela só fica vendo e não quer ser vista. Você vê que, olha... Não, nem Rosângela tenho curiosidade. É o eu ser nem humano... tenho essa curiosidade. Não, mas... Eu acho aquilo um campo de concentração. Campo de concentração. Eu acho Big Brother um verdadeiro campo de concentração. Não, mas onde... eu digo eu digo como metáfora, eu digo a rede social, não o Big Brother em si, eu digo a rede social. Essa questão de você, por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela tinha um Instagram, tinha 0 postagem, e ela usava o Instagram. Ela tinha 0 postagens, 0 stories, mas ela usava muito para ver, né? Eu não Isso é interessante. Eu não entro. Então, é eu a câmera não sou do... né? Pela curiosidade. Se alguém colocar, por exemplo, sempre aparece no meu celular, né? Fulano publicou isso, aí eu acho que é uma coisa útil ou tem relação familiar, eu entro. Fora isso, eu não entro. Eu não faço pesquisa de campo. Eu vou até... Em relação à coisa da corrida, vou novamente aqui na ordem alfabética, vou perguntar se vocês já se inscreveram em alguma corrida que vocês conheceram pela rede social. Arielle? Tá. Nossa, acho que corrida um monte, né? Várias. Você conheceu, assim, por exemplo, vamos supor, você nem sabia que aquela corrida existia e ficou sabendo por causa de um Instagram, alguma coisa, já aconteceu? Alguém postou, alguém falou que ia se inscrever. Nossa, acho que a grande maioria você vai porque alguém postou, sei lá, a pessoa postou que foi, daí você já se interessa. Às vezes a corrida já até aconteceu, você tenta se inscrever no próximo ano. Tem muito. Comigo aconteceu uma coisa mesmo, foi aquela Canyons lá em Alagoas, foi assim, foi pelo Facebook. E olha que coisa engraçada, um amigo postou na época, isso faz muito tempo, foi 2018. Ele postou e eu me empolguei, porque o vídeo era muito bom, né? Correr no sertão de Alagoas, e esse amigo não foi. Eu fui. Olha, não, tem bastante. Acho que corrida, as de fora daqui da cidade, a maioria também foi tudo pelo Instagram, o pessoal postando, ou Facebook postou, compartilhando o que foi, alguém falando que ia, que já tinha se inscrito, várias. Até comprar as coisas, sei lá, tênis de corrida, às vezes você não conhecia, alguém postou que comprou, nossa, bastante também. Eu fui bem influenciada nessa parte, assim. Alejandro, ¿ya corriste alguna carrera que no conocías y conociste por red social? Por ejemplo, viste ahí una propaganda en red social y me interesó la carrera y fuiste. Bueno, por ejemplo, los 1000 kilómetros de Brasil. ¿Cómo supiste de los 1000 kilómetros de Brasil? Bueno, me enteré por un corredor que iba a ir, después no pudo ir, y bueno, ahí entré en las redes sociales, y bueno,
me enteré por redes sociales. Y ahí sí, esa fue la carrera que no conocía nada. No conocía el país, no conocía el idioma, no conocía el circuito. Esa fue la que más a ciegas fui, digamos. Y después, bueno, las del campeonato de ultra maratón argentino, que fui conociendo diferentes ciudades que no conocía con los circuitos, ¿no? Pero el de Brasil fue el más complicado, digamos, por la subida que había en el circuito y todo lo que conllevaba el idioma y todo eso, ¿no? Pero la pasamos bárbaro igual, ¿eh? Elizabeth, já foi alguma corrida por causa da rede social? Já, várias. Aliás, eu comecei um grupo de corrida, a treinar num grupo de corrida por uma rede social. Busquei lá, achei o que assim, me parecia mais interessante, já mandei uma mensagem inbox, já me autoconvidei para uma aula inaugural e pela rede social. Então, eu vou até aproveitar aqui, isso foi com a Cris, né? Imagino. Foi. Arielle, você conheceu o trabalho do Rogério, a Fit Labore, por a rede social ou já conhecia pessoalmente? Ou foi indicação de algum amigo? Como você chegou lá? Nossa, do Rogério eu vi em final de 2012, acho que foi, que ele estava treinando o pessoal para São Silvestre, e eu estava em um processo de emagrecimento, eu tinha feito uma cirurgia também de vesícula, essas coisas assim. Aí eu queria continuar emagrecendo, e eu tinha visto uma matéria dele no Jornal de Piracicaba, se eu não me engano, ou no Gazeta, não lembro na época, que era sobre a corrida São Silvestre. Aí tinha o contato, daí eu procurei ele na internet, marquei, na época ele ficava na Rua do Porto lá, fui lá atrás dele, marquei com ele, comecei no comecinho do ano, acho que final de janeiro de 2013 foi isso daí. Quer dizer, então você vê que interessante, teve uma coisa pela mídia, mas não foi rede social, mas foi jornal, quer dizer, foi ainda num mundo, vamos dizer assim, mais antigo, né? Quer dizer, quando a gente também, o jornal era um meio que a gente conhecia coisas, né? A gente via bem mais, assim, se coloca aí 10 anos atrás, a gente via bem, acho que a maioria via bem mais jornal do que ficar procurando tudo só na internet, né? Exato, que mudou muito. Antigamente as corridas assim, eu via muito corrida. A primeira corrida que eu fui foi por causa da Globo, televisão, né? Foi a meia maratona do Rio, que não é essa que acontece no meio do ano, ela acontece ainda em outubro. Marcelo, ¿alguna vez fuiste a una carrera porque la viste en red social? No, una carrera que no conocías y la conociste por red social. Sí, el año pasado fui a Formosa y a Santiago del Estero, que casi me muero. En Santiago del Estero fue la que más mala experiencia tuve. La carrera es maravillosa, la gente, el circuito, todo espectacular. Pero comenzamos a las 9 de la noche con 40 grados y terminamos a las 3 de la mañana y no había mermado nada la temperatura. Esa fue la carrera que la sufrí horrible, impresionante la temperatura, impresionante. A Carla la conocí, Carla es la entrenadora de Marcelo, ¿no? Carla es recordista sudamericana 24 horas, es la entrenadora de Marcelo. Uruguaya también como él. ¿A Carla la conociste por un grupo de amigos, de corredores, en alguna prueba, o la conociste por red social? A Carla la conozco por redes sociales. Mira vos. Y la admiraba como mujer, como corredora, era impresionante. Siempre tuve como una admiración particular hacia ella. Era impresionante, siempre la veía meter como mujer, era una cosa fuera de serie. Bueno, es hoy en día, es récord, creo que tiene casi todos los récords, hasta en 6 días, todo. Y siempre la admiraba como corredora, la admiraba como mujer y esa tenés que tiene, viste, para entrenar y para todo. Y siempre me encantó. El año pasado, cuando el entrenador anterior que yo tenía, él por problemas de salud, decide dejar el grupo, yo me vuelco directamente hacia ella, le escribo si me entrenaba. Bueno, cuando me dijo que sí, calcular,
quedé más emocionado entonces más allá de que es excelente entrenadora, excelente persona, en particular me comparte algo, me da ese plus de motivación, me insiste a entrenar todos los días, que está muy bueno realmente. Marcelo, vos sos ¿te gusta el fútbol? Me gusta el fútbol, sí. ¿Vos sos de Peñarol o Nacional? De Peñarol. Ah, bueno, porque Carla también, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno. Sí. Bueno, imagínate si Alejandro iba a tener un entrenador de River. Imposible. Até aproveitar, não sei se vocês entenderam essa parte, a treinadora do Marcelo, ele conheceu pela rede social, que é uma referente no Uruguai, ela é recordista sul-americana de 24 horas de 6 dias, é uma referente uma referência no continente, né, para ultramaratona, é uma uruguaia, bem jovem, inclusive, ela tem 30 e poucos 24 anos. horas, tiene 24, 48, 6 días. Sí, 48 tiene Daniela Colasso, ahora el récord uruguayo. Tenía Daniela Collazo antes. Sí, no, ahora sí sigue. Sí. Y ahora Carla tiene 24 horas, sí. 6 días, y es a melhor mulher na Spartathlon, a melhor sul-americana, mulher sul-americana na Spartathlon na Grécia. Ficou em 10º lugar entre as mulheres. 10ª no geral, ou seja, entre todas as mulheres lá do mundo, né, aquela corrida de 246 quilômetros na Grécia, e ela vai de novo, agora em setembro. Mas eu achei interessante. Ela que luta, então. Não, eu achei interessante que ela conheceu, ele conheceu ela, rede social, né? E ele quer sair da rede social, não pode sair da rede social. Você vê aí, ó. Tem que se controlar. Tem que só saber usar. Rosângela, eu sei que você começou a correr, foi o professor Elcio. Exatamente, foi o Elcio. Eu sei que não tem a ver com a rede social, porque... Não tem. Nem o Elcio, porque o Elcio não tem. Eu tenho o Facebook, o Elcio, os amigos dele, professores, mandam para o meu Facebook para entrar em contato com ele, porque nem isso ele tem. Não tem nenhuma, porque ele não gosta, ele é avesso às redes sociais, o Elcio não gosta. Então, ele marcou a corrida, foi através de e-mail que ele recebia sobre equipes, grupos, e ele foi, então, nos colocando. E, realmente, depois que eu conheci, é que eu comecei a me estimular a isso, que até então eu não pensava em correr, não pensava. Eu gostava de jogar vôlei, eu gostava de fazer musculação, eu gostava de nadar, mas correr não. Mas eu comecei com ele, foi muito interessante, porque a sensação que me dava depois da corrida, das primeiras que nós fizemos, eu não conseguia aquela sensação que eu tive em outros esportes que eu praticava, que era uma sensação de leveza. Parecia que eu tinha me livrado de todas as toxinas possíveis. Eu acho que até as toxinas mentais, porque a corrida me dava essa sensação de limpeza mesmo, sabe? A sensação total. Nós chegávamos e apagávamos, de tão leve, até ele também, né? Dá uma sensação. E daí para cá paramos por causa da pandemia, né? E agora nós ainda não nos inscrevemos, acabamos de ser avós, e ficamos curtindo um pouquinho a Isabela, que está com 9 meses, né? E ainda não conseguimos nos inscrever. Estamos procurando escrever uma que vai ter aqui na Pampulha, porque tem que ser próxima, não dá para a gente muito distante, não. Tem que ser mais próximo, né? Não somos tão jovens, né? Então, nós temos... Rosângela, conta para o pessoal aqui quantos anos você tinha quando você fez a primeira prova, a primeira corrida que você fez. Primeira prova, eu estou com o Elcio para 6 anos, 5 para 6 anos, né? Menos 5, eu estava com 63 anos, quando eu fiz a primeira corrida. Então, vocês veem que
Vê que sempre dá tempo. A primeira. Sempre. 63 anos, sem medo, sem nada. Né? Sem medo, sem cardiologista. Você vê que, olha, Arielle, você tem bastante tempo para treinar aí, você recuperar e voltar a correr. Você está com 37, não é? 37, tem olha chão aí. ainda. Tem muito chão. Rosângela, fala para ela aí. Se dá tempo de correr ainda. Olha, tem muito tempo. Você tem mais uns 39 anos aí de lambuja para você se preparar, né? Eu fiz sem preparo nenhum, a não ser porque eu praticava esporte, né? Então, fiz com preparo que eu já estava. Mas sem cardio, sem nada. Fiz o que tinha que fazer, né? E gosto até hoje, né? Mas foi o Elcio, eu devo isso ao Elcio, tá? Que ele realmente foi que estimulou, me incentivou, porque senão eu não ia procurar a corrida, não. E meu filho, aliás, meu filho e minha nora, eu passei a inscrição do teu curso, ela é médica, ele é advogado, meu filho faz ciclismo, ele é atleta profissional, ele ficou super interessado em assistir teu curso, e ela também, e ela corre. Foi agora o 2º lugar da corrida na Lagoa, Bianca. E o meu filho faz ciclismo profissional. E teu filho é fluminense, não é? Além disso, é tricolor, o que me causa uma dor terrível. Rosângela é Flamengo. Eu sou flamenguista. Gente, ser flamenguista é realmente pertencer à melhor nação do mundo. Nossa, ainda bem que o Rogério não entrou hoje. Eu vou silenciar aqui a Rosângela nesse momento, porque eu, como responsável pelo curso, não posso permitir esse tipo de declaração. Arielle, você tem time? Isso é preconceito, hein? Olha! Você tem time, Arielle? Eu brinco que eu sou da geração que eu sou São Paulina por causa do Raí. E agora eu sou quinzista. Tudo bem, 15 pode. A Elizabeth é corintiana, mas ela é corintiana igual eu sou Inter de Limeira, então não, né? Marcelo Peñarol, Alejandro Boca Juniors. É o time do Elcio, Boca. Só se fala no Boca, que nos perde um jogo do Boca Juniors. Na minha casa, meu marido adora o Boca. Nossa, é o Corinthians e o Boca. A rede social, por exemplo, ela permite uma interação extra. Você falou da distância, né, Rosângela? Extra. Como é que eu vou? Internacional, né? Você permite estar com pessoas e muitas vezes conhecer pessoas que você jamais teria acesso. Eu acho que jamais teria, inclusive pessoas que moram na própria cidade, né? Tem pessoas que eu jamais conheceria se não fosse pela rede social. Às vezes, são pessoas que você nem conhece pessoalmente e nunca na vida você acaba conhecendo pessoalmente, né? Então, ela proporciona muito isso. Eu repito, eu acho que o mais importante, né, fechando aqui esse módulo 2, eu acho que foi muito bom. Hoje faltou bem o Rogério, porque o Rogério ele usa também bastante para trabalho, assim, o Rogério, tipo, sim, a página dele, o que ele posta, ele é ao contrário da gente, ele já posta para atrair cliente para ele, para conseguir mais aluno de corrida. Uma pena que hoje ele não entrou, porque ele ia dar a visão ao contrário também, de quem está tentando atrair para a página, ficar postando, que é o segundo. Isso é uma coisa muito boa. Não, isso aí, sem dúvida. O Rogério até mandou mensagem dizendo que não ia poder entrar, e é uma pena mesmo, porque, assim, o meu caso, hoje em dia, virou esse, né? Só que, assim, eu não sou um cara... Eu sou, digamos, ali a metade do caminho, né? Então, o que aconteceu comigo? Tanto que eu não mudei a minha página para... Eu até pensei em criar uma página da corrida, porque eu me formei... Eu treino uma equipe argentina, né? O Gladiadores, que é o tal Alejandro e outros atletas, né? E aí, éramos 20 atletas, agora são, acho que, 16, 17.
E aí eu me formei aqui no Brasil e vou começar o meu negócio de assessoria, vamos dizer assim, por enquanto online. E eu estou tendo que lidar com isso, né, de postagens que às vezes eu tenho que pensar e eu ainda nem sei fazer isso direito, porque é diferente, né? Você postar para atrair, né? E não ficar também preso ali. Será que alguém respondeu? Será que é alguma coisa? Né? E, ao mesmo tempo, eu tenho a postagem pessoal, né? Que, enfim, e é uma coisa que eu tenho que... Estou aprendendo ainda, né? Isso realmente seria muito bom ver esse outro lado do Rogério, né? Eu acho até que, se no próximo módulo ele tiver, a gente pode pegar um tempo desse módulo e ouvir, né, as palavras dele, que eu acho que vão ser importantes. E uma coisa que eu acho que fica de ouvir todos vocês aqui, né? E mesmo até dentro da perspectiva de quem posta para atrair, para oferecer algum serviço, que seja, é o seguinte: a nossa, como alguém que vê a rede social, não como alguém que posta, né? Mas como alguém que está observando, que vai lá e vê. A gente responde muito de acordo com aquilo que a gente é. Acho que ficou muito claro isso aqui, como cada um contou, né, o que a rede social suscita em si, e me deu muito essa impressão de que assim, é aquilo que eu já sou. Né? E aí até o meu olhar, tem os algoritmos, todo mundo, ali ele falou, né, isso é muito importante mesmo, porque os algoritmos eles te encaminham, e tem também aquilo que a gente tem atenção do olhar, né? Às vezes até alguma coisa, postagem que não interessa, a gente passa direto. E outras coisas chamam a nossa atenção. E isso é de acordo com aquilo que a gente é. Então, mais uma vez, o autoconhecimento, ou seja, quem eu sou, como eu ajo quando eu estou olhando rede social, e ali eu passo a me conhecer melhor e tirar da rede social o que é melhor para mim, para minha vida, né? Ou fazer até como fez o Marcelo. Quando aquilo não me faz bem, eu preciso saber mudar, né? Como dijo Marcelo, quando a coisa, no caso, a rede social não lhe hace bem, se necessita cambiar. Pero quem vai cambiar? A rede social ou Marcelo? Marcelo. Isso. A vezes queremos que cambie a outra coisa, pero nosotros temos que ou cambiar nosotros mismos como persona ou cambiar que hacemos com aquela coisa. Então, se correr me hace bem, se correr me faz bem, eu corro daquela maneira. Se começa a me fazer mal, o problema não é a corrida, é como eu estou agindo com ela. E isso vai para finanças, vai para o curso de idioma, para o curso de música, para o relacionamento que temos com amigos, com parceiros, com chefes. Por exemplo, às vezes temos um chefe, o chefe a gente não pode mudar, né? A não ser que a gente mude de emprego. Mas por que eu me sinto mal com aquele chefe? Tem alguma coisa ali que é de um valor meu, que não bate. E eu, me conhecendo, eu não vou mudar o chefe, né? E se eu não tenho a opção de mudar de emprego, pelo menos não a curto prazo, como eu faço para, então, ter um dia melhor, mesmo com a circunstância? Porque nem sempre dá para mudar a circunstância, né? Eu acho que esse é o ponto crucial, né? E a corrida ensina muito a gente a isso, porque a corrida ela acontece com frio, com sol, com subida, com descida, e a gente vai lá e corre. Não importa o caminho. Você pode reclamar da subida, mas você não tem como tirar a subida do caminho. Ela está lá. E aí você vai e faz, né? E como você lida com isso? Cada um lida de uma maneira, né? E importa o que o outro, como o outro lida? Pode importar para conversar, para conhecer, mas o que mais importa é olhar para si, né? E como o Marcelo, acho que uma coisa que o Marcelo colocou aí que vale muito é isso de não julgar, né? E não ser julgado, né? Procurar sempre não julgar, né? Não juzgar, né? A Argentina está cheio disso. A Argentina hoje está um quilombo na Argentina, uma bagunça, tanto política como de corrida com o Manti jugamos mucho. Sí,
Hoje está... Mas a gente não é argentino, o problema não é nosso. Eu até estou com a camisa aqui, ó. Ultra Balcarce. Uma corrida na Argentina. Então é isso. Alguém quer deixar alguma consideração final, falar alguma coisa, alguma pergunta? Não? Tudo tranquilo? Então, hoje fechamos um pouco mais cedo, deu 1h10. Acho que ficou um tempo bom esse assunto, né? E para mim foi muito... Ah, Marcelo, sim? No sé si vos lo explicaste bien o yo no te lo entendí. Sí. Yo quería saber tu definición con respecto a las redes sociales. Mi definición. Tu definición, Entonces, o cuál es tu punto de vista con respecto a las redes sociales, o qué es lo que te entusiasma de las redes sociales en tu caso, por ejemplo, en tu persona, en tu perfecto. profesionalismo. Sí, voy a contestar primero en español. ¿Vocês entenderam a pergunta dele? Entendi. Eu acho que sim. Ele quer saber o seu ponto de vista agora. Exatamente. Isso. Eu vou responder em espanhol e vou responder em português. Então, Marcelo, lo primero, como yo personalmente, como actúo con la red social, lo primero, como dije, comprender qué siento yo cuando estoy mirando una u otra noticia. Y, por ejemplo, yo seguía un tipo que es un fisiologista, ¿no? Estudia fisiología, es un profesional de eso. Y él siempre, a cada 10 publicaciones, 5 estaba hablando mal de la gente. Y era un tipo muy, como tenía que decir, decía muchas cosas buenas en la fisiología, pero al mismo tiempo tenía este lado. ¿Qué hice yo? No lo sigo más, porque me di cuenta que yo no ganaba con eso. Las informaciones sobre fisiología puedo buscar en otro lado. Y hablar mal de la gente al pedo no me gusta. Soy como vos, Marcelo, ¿no? Hoy día uso mucho menos. En algún momento pensé en dejarlas. Después, por el tema profesional también, no puedo. Y también porque tengo amigos en muchos lugares, en muchos lados. Tengo amigos que conocí de la universidad, de la otra carrera, ¿no? Cuando estaba en Brasil todavía, o amigos que conocí cuando viví en Europa, y yo no hablo con ellos, ¿viste? Hoy día no voy a enviar email o WhatsApp a todos ellos. Entonces veo por red social, por ahí uno tuvo un hijo, otro se casó, otro está trabajando en otro lado, y estas cosas. Por ejemplo, este fin de semana me escribió una argentina que estaba en Río. Ella vive en Alemania. Estudia literatura. Bueno, hoy día es profesora de literatura. Yo la conocí en Alemania cuando yo vivía allá estudiando literatura. Y ella estaba en Río, y ella sabe que soy de Río. Y me envió un mensaje: estoy en Río, ¿tenés tiempo para una cerveza? Y yo le contesté: bueno, no tomo cerveza más, y además no vivo en Río. Vivo ahora en interior de São Paulo, ¿no? En Piracicaba. Entonces, bueno, no la pude encontrar, pero hablamos y supe que ella tiene un hijo ahora, viste, estas cosas que jamás me hubiera enviado un WhatsApp, incluso no tengo el número de ella. Como Carla, tu entrenadora, yo le rompo la pelota a Carla muchísimo, con muchas preguntas sobre entreno, porque es una referente para mí hace mucho. Con Esparta, yo le pregunto un montón de cosas porque estoy entrenando a 3 atletas para Esparta. Y Carla me contesta por Instagram. Yo no tengo el número de WhatsApp de Carla. Yo hice una live con Carla durante la pandemia en Instagram. Entonces las redes sociales, como dije antes, en sí, las redes sociales en sí mismas no es un problema. El problema es cómo la usamos. Y no dejemos que ella, yo no sé si puedo decir así, que la red social me mande a mí, me controle a mí. El que controla soy yo, el ser humano que piensa. No puedo dejar que la red social haga mi día. Si me pongo triste por una cosa de red social, el problema está en algo mío.
Claro, viste que ahí está mi punto. Yo creo que las redes sociales hay un momento que te dominan. En particular, creo que conmigo lo sufrí. Entonces, como no sumaba para mi vida, como me hacía mal, como fui eliminando gente, hoy en día quedan simplemente lo que suman para mi vida o los que yo, por ejemplo, aprendo de ellos. Hoy en día, como te digo, tengo muchos corredores, los cuales a todos les chusmeo alguna cosita y de todo aprendo algo. Yo soy muy esponja y absorbo todo lo positivo. Luego que te conocí cuando corrimos el Mar del Plata, que yo lo hablé con Carla, siempre alguna cosita te miro, te he entrado a seguir, te he seguido, te analizo, y así sucesivamente con muchos corredores que tienen una trayectoria y ya tienen algo marcado en la vida. Entonces, como yo soy nuevo, me gusta mucho aprender de ello, de todos. Entonces, hoy en día la red es prácticamente para eso lo que la estoy usando. Pero si no tenemos la responsabilidad o la cabeza suficiente, creo que las redes sociales hoy en día te dominan. Y te dominan para el lado malo porque tristemente las redes sociales están muy contaminadas para muchas cosas. Entonces hay que saberla llevar. Bueno, en mi caso, recalco que lo logré en base a la psicóloga, que es con la que yo hablo muchísimo toda la semana, y es la que me ayuda a llegar a descifrar ese tema, esa complicación que yo tenía. Es más o menos el tema de la virtud y del vicioso. Mira, una cerveza, tomar cerveza. Yo, por ejemplo, hoy día no tomo. ¿no? Yo tomé una cerveza este año, estamos en agosto. Tomé cuando me recibí. ¿no? Fuimos, Elizabeth y yo fuimos a una pizzería a comer pizza y tomar una cerveza. ¿no? El día que me recibí, cuando tuve la nota que me había recibido de la carrera. Entonces, no tomo. Pero, por ejemplo, una persona a quien le gusta tomar, pero cuando toma no tiene límite, esta persona no puede tomar, ¿no? Es porque nosotros tenemos que dominar la cosa, y no la cosa nosotros. Vale para todo. Por ejemplo, si no puedo correr y me veo loco, hay un problema, la carrera me dominó, correr me dominó. Claro. Y no puede ser así. Mira que el que está hablando eso, yo soy así. A veces yo busqué a un entrenador otra vez, no para que me empuje, sino para que me controle, porque yo me lastimé después de Mar del Plata porque yo empecé a entrenar más y yo no recuperé, yo estaba loco. Y a mis atletas no le pasaba eso. ¿Por qué? Porque con mis atletas no entra la creencia, las emociones. Yo con mis atletas soy racional, puedo pensar, pero conmigo mismo entraban las creencias que yo tengo sobre mis emociones. Entonces yo necesitaba un entrenador. ¿sí? Es como si no necesitamos un entrenador de red social, no para tanto, pero tenemos que ser entrenadores de nosotros mismos. Es para todo en la vida, ¿eh? Para vivir mejor. Incluso con la plata, por ejemplo, si no sabemos manejar la plata, gastemos plata y tenemos deudas. Claro. Vocês entenderam a minha resposta em espanhol? Ficou alguma coisa? Yo la cerveza que me tomé este año fue después que me diste mucho trabajo en Mar del Plata, que te corrí durante las últimas 2 horas. Me tomé un vaso de cerveza, me lo merecía. Não, eu le vou contar a Ariel e a Rosângela, que a Elizabeth já sabe. Marcelo, eu conheci o Marcelo em Mar del Plata, e eu tinha 9 voltas de vantagem para ele. Eu fui o campeão da prova, ele foi o segundo. Mas eu tinha 9 voltas. E na última hora faltavam... Eu acabei a corrida com 2 voltas só na frente. Ele tirou e faltando... Com 11 horas, ele começou a correr rápido. E eu falei, pronto, vou perder a corrida. E aí eu apertei e ele não aguentou. E aí ficou assim. Então, Marcelo quase me matou. Quase me mata, Marcelo. Mas, agora eu vou dar todas as dicas ao contrário para ele, porque aí da próxima ele fica mais longe. Não?
Eu vou fazer uma pergunta antes de a gente fechar. Só assim, vocês sabem a diferença, pensar a diferença entre palco e bastidor? A diferença entre cenário e bastidor? El bastidor es la parte de atrás del escenario, digamos, lo que no se ve. Sí, exactamente. ¿Y qué vemos en las redes sociales? El escenario. Y el escenario es. El palco, exacto. Solo escenario, solo palco. Aún Claro. cuando yo publico un entreno, yo elijo el entreno que quiero publicar. É um palco, Claro. é um cenário. Na rede social, a gente vê o palco. Não? Palco é a palavra portuguesa para cenário. Na rede social, a gente vê o palco. O bastidor, a gente não sabe. Então, a gente, às vezes, compara o nosso bastidor, que é o que a gente conhece, com o palco do outro. E a gente sempre acha que o nosso está pior, né? Mas a gente não sabe o bastidor do outro. A gente não sabe o que o outro passou. Por exemplo, eu ganhei Mar del Plata, Marcelo foi segundo. Aí aparece o palco, em cenário. Mas ninguém sabe como foi o bastidor, como foram as 12 horas lá, como é que foi. Só eu sei, Marcelo sabe, Alejandro estava já sabe. E isso é fundamental quando olhar a rede social. Eu estou vendo um palco. É como ver aqui, ó, eu vejo a televisão, os artistas, tudo muito legal. Vocês sabem como é, por exemplo, uma turnê de música, de banda? Uma turnê, olha só, eu fui num show com a Elizabeth uma vez em Limeira. Foi num domingo. Né? Para quem é do Brasil vai ficar melhor. Eles tocaram quinta em Brasília, sexta em Goiás, sábado em Uberlândia e domingo em Limeira. Tudo viajando de ônibus. Nossa. Cada show tinha 2 horas. Né? E é assim. Só que a gente vê depois na televisão um clipe, vê o cara tocando no palco, a gente... Nossa, que vida maravilhosa! E cada show desse, ele tem que fazer a passagem de som, volta para o hotel, descansa e volta para tocar. Acabou o show, pé na estrada. Então, é muito bonito ser músico. Mas alguém aguenta mais. E detalhe, quanto maior a banda, mais tempo fora de casa. Então, você passa metade do ano fora de casa. Por exemplo, aquela banda Sepultura, não sei quem conhece aqui, se gosta, Sepultura tocou em Piracicaba, quinta-feira, né, 20 de agosto, quinta-feira. Na sexta, já estava tocando em Curitiba. E na semana seguinte, já estava na Europa. É muito pesado. Mas é muito legal para quem... A gente olhando, nossa, que legal o cara lá no palco, lá balançando a cabeça. Eu também quero balançar a cabeça com meus cabelos aqui, né? Vocês veem meus cabelos? Agora, eu quero, no dia seguinte, viajar para Curitiba, passar o som. Aí, uma semana depois, eu estou na Europa. Na Europa é um show atrás do outro, tudo de van ou de ônibus. Então, o palco é muito bonito. O palco do Kipchoge é lindo. Agora, imagina o bastidor do Kipchoge. Sabe quantos treinos o Kipchoge faz por semana de corrida? Quantos treinos faz Kipchoge por semana? 6 días. 13 sessões de treino, 13 treinos. Porque são 7 dias na semana e de estos 6 dias são doble turno. E um dia, domingo, um turno solo. Y sabe y lo que hace para descansar, está ahí boludeando nomás, no tiene que hacer, está cansado, está ahí durmiendo y es una vida aburrida para la mayoría de nosotros. Es una vida... E se a gente acelerar um vídeo no Instagram, a gente corre igualzinho, né? Dá uma aceleradinha.
Então, não, e é uma vida chata, assim, para a maioria de nós seria uma vida chata, porque a vida dele é pista, caça, pista, caça, pista, caça, viaje, entrenar, competência, né? Competir, pista, casa. Ah, pista, rádio, entrevista. Pista, televisão, entrevista. Pista, casa. Pista, casa. Pista, casa. Não tem um shopping, não tem um barzinho, não tem um show do Sepultura, não tem um jogo do 15, que cara chato, entendeu? Né? Não tem uma reunião com os amigos, um encontro com os amigos. Então, é bonito, assim, eu queria ser o Kipchoge, será? Então, a gente tem que ficar feliz com o que a gente é, no fim das contas. Porque tem um preço muito alto dos bastidores que a gente não vê. A gente só vê o palco. E o bastidor a gente só vê o nosso. Isso muito dos nossos companheiros. Por exemplo, a Arielle vê o bastidor do Pedro, a Elizabeth vê o meu, a Rosângela do Elcio, o Marcelo dos seus filhos, o Alejandro da sua esposa, né, sua neta. Acabou. O resto é palco. Né? Fernando, ¿vos decís que será aburrida su vida o es una elección de vida, la cual es su fuente de trabajo, el cual... No, no, aburrido yo digo como chiste porque para la mayoría de nosotros sería aburrido, pero para él, mira, el Jandosa, Valdemir Jandosa de Brasil, que metió 258 kilómetros en 24 horas. Jandosa duerme a las 9 de la noche, a las 4:30 está entrenando. Porque labura. The Ark. Ele veio para The Ark, não veio? Veio se perder. Eu acho que ele nem terminou. Mas ele correu. Não, ele correu, mas acho que ele se perdeu, daí não lembro se ele chegou a abandonar, que daí acho que ele até abandonou depois, se eu não me engano. Então, e ele não perde uma, né? O cara corre todo fim de semana quase. Tanto que ele veio, a gente achou que ia dar tipo assim, veio ele e o Kleber, né? Ah, o Kleber veio também? Veio na mesma. Aí todo mundo achou que os dois ia ser um dos dois. E por fim, daí nenhum dos dois. Um quebrou já no começo ali, e o outro se perdeu também, não foi. Quem ganhou a The Ark esse ano? Masculino? Não. Foi Pizinato? Não foi, eu não lembro. Acho que, se eu não me engano, foi o... Ai, eu esqueci o nome dele. Osíris, não sei se foi ele de novo. Ah, Osíris. Então, é isso. É uma escolha de vida, eleição de vida. Exatamente. Então, fechamos hoje, segundo encontro. Agradeço muito, muito mesmo, porque fundamental a contribuição de cada um aqui. Muchas gracias a todos. Muy importante todo lo que dijeron, porque esto formó parte de nuestro encuentro hoy. ¿No? El intercambio, mucho más importante que estar hablando teorías, más allá que las teorías son importantes y nos ayudan. Então, fechamos aqui com esta reflexão do palco bastidor, em cenário bastidor, e pensando sempre, conhecer a nós mesmos, aprender sobre nós e viver, então, com as nossas escolhas, com as nossas decisões e tomar responsabilidades, né? Assumir, né, responsabilidades por elas. Boa noite e terça-feira que vem estamos aí. Boa noite a todos e todas. Obrigada, Fernando. Muito bom. Boa noite, bom resto de semana. Obrigado. Tchau. Será que eu consegui? Nunca consigo sair aqui.